sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda. Oi, galera. Bom dia. Pessoal, tô deixando a galera entrar, porque é link novo, tá? Vamos dar um tempinho aí pra gente começar. Toma o seu cafezinho, curte a sua chuvinha. Beleza? Bastante gente já, né, na sala. Cafezinho, quentinho. Vamos entrando aí, tá? Partiu. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Já cocoricou da galinha. Levanta. Vamos nessa? Vocês estão bem? Estão com saudade? Não? Zoando, eu sei que tá. Eu sei. Zoeira, zoeira. Bom dia, monsas. Bom dia, monsíssimos. Convidão, seu vacilão, devolve o meu terceirão. Beleza? E aí, galera, meninos? E aquele bolão para domingo? Levan ou menino Ney? Lewandowski ou menino Ney? Estou contando com a participação do Lewandowski, claro, na semana, né, no domingo, tá? É claro que vai dar Bayern, né? Ou alguém acha diferente? Será que o Ney vai ser o melhor do mundo esse ano, gente? Tá concorrendo comigo, né? Se ele... Neymar Santos Júnior, conhecido mundialmente como Neymar Júnior. Ah, tá a biografia do Neymar aqui, beleza. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado, Chiesa, pela contribuição, tá? Vou ler amanhã. Ó, vamos lá, gente. Vamos trabalhar um pouquinho? Menino Ney. Vou pegar o nosso roteiro aqui, tá? Semana passada, eu e você e eu. O louco, tem 7 peoples ainda para entrar e eu tô aqui marcando. Ô, louco, velho. Entra aí, peoples. Agora sim. Nossa, tem mais um ainda. A Bia Trindade. A Bia Trindade de Vilas Boas. Bom dia, bom dia. É, gente, só um pouquinho. Tem que ter paciência hoje, tá? Porque o link é novo. E quando o link é novo, o aluno tá meio acostumadão com o link, ele vai lá pro link velho, vê que não tem nada. Aí vai pro novo. Na outra sala, eu demorei uns 6 minutos, 7 minutos para começar. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então fica de boaça aí, só um pouquinho que eu já começo. Levanta. Já temos aí. É um número já legal para começar a laça, né? Beleza? Bom dia, Kaique Ribeiro. Bom dia, Kaique Brito. Ana Flávia, você pode entrar. O Pedro O'Hara também. E eu preciso começar, né? Então vamos lá. Ah, lá, beleza? Já deu um tempo bom. Eu já tomei o meu café. Certo? Tá certo? Tá certo, né, gente? Vamos lá? Gente, é isso. Vamos nessa. Então tá. Ó, pessoal, nós estamos... Ó, faça uma correção aí. Se você copiou no seu caderno o roteiro, você copiou errado essa parte aqui, ó, tá? No seu caderno tá aí 1800 e...
94 a 1915. Tá errado, né? Eu copiei a parte de cima e depois só colei aqui e não fiz o conserto. Nós vamos falar da República Oligárquica Brasileira, de 1915 a 1930, tá? Só para relembrar, né? A República Velha, vamos fazer aquela linha do tempo para a gente relembrar, sempre fazendo para você não esquecer, a República Velha é tudo que está entre a proclamação da República de 1889 a 1930. Então, esses 41 anos, de 1889 a 1930, nós chamamos de República Velha. No entanto, a República Velha tem uma parte mais curta e uma parte mais longa. Tá? Essa parte mais curta a gente chama de República da Espada. É a primeira fase da República Velha, que vai de 1889 até o ano de 1894. Por que é a República da Espada? Porque são os dois primeiros presidentes do Brasil militares. República da Espada. A espada é o símbolo do exército. Quem são os dois militares? Os dois marechais. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Certo? Beleza? Aí, em 1894, nós temos a eleição do presidente Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil do Brasil republicano. Tá? O primeiro de vários presidentes até 1930, quando nós vamos ter o presidente Washington Luiz, que é o último presidente, Washington Luiz, o último presidente da República Velha, que vai sair do poder, e no lugar dele, nós vamos ter a entrada do Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, que vai dar um golpe de Estado e vai virar presidente do Brasil, mas isso aí eu falo com vocês na hora certa, tá? Beleza? Agora, de 1894, como eu disse, com Prudente de Moraes, até 1930, com Washington Luiz, é a chamada República Oligárquica, ou seja, a República dos presidentes que representam as oligarquias. Os presidentes que representam a oligarquia de São Paulo, os presidentes que representam a oligarquia de Minas e os seus seguidores. Beleza? Por isso, oligarquia, um governo dos presidentes que representam os interesses dos grandes fazendeiros. Certo, gente? Bom, essa fase da República Oligárquica é a fase final, que eu coloquei para vocês aí. É a fase final, de 1915 a 1930. Beleza? Nós vamos terminar a República Velha essa semana e na semana que vem, e a gente entra agora no governo do presidente Venceslau Braz. Esse presidente aí, o Venceslau Braz, ele é o presidente diferente dos outros, porque primeira coisa importante, ele é um presidente, coloca aí no seu caderno, que restaura a política do café com leite. Restaura a política do... Eu prometo que eu vou trocar minha cadeira, só não posso trocar minha cadeira porque eu estou fazendo isolamento social e eu não consigo sair muito de casa, mas a minha cadeira está me irritando bastante, tadinha, ela é velhinha. Tá? O presidente Venceslau, ele restaura a política do café com leite. Por quê? Porque o presidente anterior a ele era o presidente Hermes da Fonseca. O presidente Hermes da Fonseca, ele foi eleito, mas não foi eleito pela política do café com leite, porque São Paulo e Minas Gerais divergiam quanto à escolha do presidente. Tá? Então, o Hermes da Fonseca fez um governo onde não havia o apoio de São Paulo ao seu governo. Agora, o Venceslau Braz, por sua vez, ele conseguiu ser eleito mediante o apoio de São Paulo e Minas Gerais. Por isso, ele restaura essa relação harmoniosa entre São Paulo e Minas Gerais, conhecida como café com leite. Mas eu não quero que você saiba só disso. Tá? Eu não quero. Eu quero que você saiba mais. O presidente Venceslau Braz, além de ser o presidente que restaurou a política do café com leite, esse presidente, ele vai ser o presidente que vai levar o Brasil a uma industrialização em
plena república da oligarquia, ou seja, o Brasil se industrializar, vai se industrializar, mesmo tendo o nosso governo pautando suas ações em benefício das oligarquias, ou seja, dos grandes fazendeiros. Então, primeiro o presidente que fala assim, vamos industrializar esse país. Mas é claro que ele se aproveita do momento. O Brasil se industrializa, mas, ao mesmo tempo, existe uma circunstância favorável a essa industrialização. Mas, antes disso, antes de falar sobre a industrialização do Brasil no governo Venceslau, eu quero falar com você um pouco sobre o Código Civil Brasileiro. Esse Código Civil Brasileiro, de 1916, ele normatiza as relações dos brasileiros na vida privada. Ele normatiza a nossa conduta enquanto cidadão, enquanto cidadão civil ou da sociedade civil. O integrante da sociedade civil tem suas obrigações, tem seus direitos. E o Código Civil assinado pelo presidente em 1º de janeiro de 1916, pelo presidente Venceslau Braz, em 1º de janeiro de 1916, esse Código Civil revela um Brasil ainda muito atrasado, ainda muito preso às tradições coloniais. Por quê? Porque ele revela um Brasil cujo homem tem mais importância que a mulher. Então, é um código que reforça antigas tradições brasileiras, que você chama de machismo, que você chama de patriarcalismo e tal. Por quê, Rafa? Explica para mim. Eu quero que depois da aula você faça uma pesquisa em relação ao artigo 233 do Código Civil. Você que vai estudar direito, principalmente, é legal você dar uma olhada. Artigo 233 do Código Civil Brasileiro de 1916. Artigo 233, Código Civil Brasileiro de 1916. Esse Código Civil, especificamente esse artigo, mostra que ele revela que o homem é o chefe da chamada sociedade conjugal. Ou seja, o homem é o chefe da família. Tá? O homem tem supremacia na família em relação à mulher. Quer exemplos? Por exemplo, se uma família decidir comprar uma casa, tá? Uma casa tem escritura, e essa escritura precisa ser assinada. Só vale, por exemplo, a assinatura do homem. A mulher não tem obrigação de assinar ou necessidade de assinar. Então, a representação, pelo Código Civil Brasileiro de 16, a representação legal da família é do homem. Entendeu? Por exemplo, pelo mesmo artigo, o homem ele é responsabilizado, ele responsabiliza o homem pelo sustento da família. Então, coloca o Código Civil, é claro. O homem é responsável pelo sustento da sua família, ou seja, da sua mulher e dos seus filhos. Tá? Cabe à mulher auxiliar o marido, tá? Nas questões ligadas ao ambiente doméstico. Tipo assim, a mulher cuida de casa, o marido vai trabalhar e sustentar a família. Isso é previsto pelo Código Civil. Eu vou mais além. Pelo mesmo artigo 233, o Código Civil, estabelece que somente o homem pode autorizar a profissão da mulher. Tá? O homem autoriza a sua mulher a fazer um curso superior, entende? E autoriza a escolha da profissão dela. Tá? Se por acaso essa mulher se formar e virar uma profissional, se durante o trabalho dela ela tiver que dormir fora de casa, uma viagem profissional, como hoje, todas as mulheres que trabalham muitas vezes têm que viajar para trabalhar, ela só poderá fazer isso se o marido autorizar. Tipo assim, a mulher só pode dormir fora de casa se houver autorização do marido. Tá? E para finalizar, o Código Civil, ele estabelece uma coisa importante também, que chama atenção. O Código Civil estabelece que o homem ele tem o direito de administrar os bens que a mulher levar para o casamento. Tipo assim, casou com uma mulher rica, tá? E ele vai administrar esse dinheiro dessa mulher. Então, assim, o Código Civil estabelece que ele tem muita responsabilidade na administração do dinheiro da mulher.
Só que ela não tem esse direito. Por isso que até hoje não, né? Desculpa, não tem nada a ver. Mas por isso que até muito pouco tempo atrás havia uma obstinação dos homens de terem filhos homens. As mulheres queriam dar homens para os seus maridos, né? Eu preciso ter um filho homem. Eu já tive 3, 4 filhas. Eu preciso ter um filho homem. Eu preciso ter um filho homem por causa disso. Entendeu? Porque o homem tinha muito mais direitos do que a mulher no Brasil do início do século XX. Tá? Eu fico pensando isso, né? Que eu nem sei fazer filho homem, né? Só sei fazer filha. E eu faço várias, né? Faço muitas filhas, entendeu? Então, eu fico pensando na cabeça, como é que pode essa cabeça desse povo nessa época? Mas as coisas são assim, eram assim, né? As coisas eram assim, por isso que a gente entende muito do preconceito em relação às mulheres. Hoje não dá para negar, existe, mesmo que esse preconceito seja muitas vezes mascarado por brincadeiras, né? Só quem vive com 4 mulheres sabe o quanto é necessário se respeitar essas meninas, porque elas são sensacionais e 5 milhões de vezes melhores do que a gente. Enfim, vamos para o Brasil na guerra. Alguma pergunta sobre o Código Civil? Não esqueça de pesquisar esse artigo 233. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês, bebezinhos. Vou colocar aqui no artigo para vocês, no chat. Artigo 233, tá? Deixa eu escrever aqui. Artigo 233. Deixa eu escrever. Depois eu coloco, porque eu não estou passando. Cadê a minha parte? Não, tá. Depois eu ponho. Eu não estou conseguindo achar onde eu escrevo aqui, porcaria. É porque eu não estou procurando o lugar certo. Achei. Aqui, deixa eu colocar para vocês. Ó, artigo 233. Artigo 233. Tá? Código Civil de 1916. Beleza, gente? Dá uma procurada lá, dá uma pesquisada mais tarde. Beleza? Não vai procurar agora. Pode parar, não autorizei procurar agora, hein? Beleza? Vamos participar da guerra também? Então vamos lá. Deixa eu procurar aqui meu arquivo. Bem, o Brasil participou da guerra? Participou. Certo? Eu estava lá, eu lembro. O Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, mas a nossa participação é indireta, tá? Nós não enviamos soldados para a guerra. O Brasil não participa com soldados. O Brasil participa ajudando indiretamente, né, o nosso principal aliado na época, os Estados Unidos. Não esqueça que a gente tinha como grande aliado a Inglaterra no século XIX, no Império. Aí na República nós tivemos uma aproximação maior com Washington, o Brasil republicano, Estados Unidos república, doutrina Monroe, né, América para os americanos. Então nós ficamos mais próximo dos Estados Unidos no final do século XIX, tá? E início do século XX a gente já tinha uma diplomacia muito mais próxima dos Estados Unidos, até porque eles eram os nossos grandes compradores de café no século XX. Então, nós vamos participar da guerra, nós vamos participar ao lado dos Estados Unidos da América, certo? E por conta disso, nós vamos romper as nossas relações diplomáticas com a Alemanha, então nós não vamos ter tanto imigrante alemão chegando por causa disso. Apesar da guerra expulsar muitos alemães, né, repulsar muitos alemães, eles não podem vir para o Brasil, porque o Brasil é um país que não recebe imigrantes alemães, justamente porque estamos rompidos diplomaticamente com a Alemanha. Mas, Rafa, então quais são as funções efetivas do Brasil na guerra? O que o Brasil faz na guerra? Quando você fala em participação indireta do Brasil, o que o Brasil fez nessa guerra? Bom, vamos lá. O Brasil vai fazer, primeiro, o Brasil vai atuar no patrulhamento dos mares. Então, nossa Marinha vai fazer um patrulhamento, vai cuidar, fazer o mesmo que uma patrulha policial faz nas ruas, os nossos marinheiros e os nossos aliados na Marinha farão, tá? O patrulhamento dos mares, tá? Flagrar um navio, por exemplo, inimigo em um lugar onde eles não estão previstos estar, né? Então vai lá e bombardeia se precisar, mas é só uma questão de patrulhamento mesmo. O mais importante nessa guerra foi a nossa ação de oferecer aos nossos aliados remédios, médicos e enfermeiros, tá? Então, remédios, médicos e enfermeiros, além do patrulhamento dos mares, são as funções do Brasil nessa guerra. Uma função
basicamente indireta, uma participação indireta. Nós não tivemos soldados lá caindo de paraquedas, nós não tivemos aviões usando para jogar bomba, nós não tivemos soldados metralhando as pessoas. Não, nós não fizemos isso. Nós não participamos dessa forma, só indiretamente. Lá na Segunda Guerra Mundial, sim, as coisas vão ser diferentes. Beleza? É nóis? Beleza, gente? Essas são as funções. O interessante é que no governo do presidente Venceslau, que é o presidente da guerra, o Brasil vai experimentar a chamada indústria de substituição. O que é isso? É claro que a Europa ela para a indústria dela. A produção industrial europeia vai parar. Na verdade, não vai parar a indústria. Os produtos industrializados que a Inglaterra produz e exporta, por exemplo, ou a Europa como um todo, produz e exporta, os produtos vão parar de ser produzidos. Tá? Por quê? Porque eles vão se dedicar basicamente à produção de armas e munições. A guerra exige isso. Essa guerra tinha uma expectativa de ser curta, a Primeira Grande Guerra, e ela se estendeu, virou aquela guerra de trincheiras, aquele inferno que era aquela guerra de trincheiras, e ela ficou muito cara. E muito longa. Então, as indústrias estavam preparadas só para produzir isso, armas e munições, armas e munições. E as nações que antes importavam esses produtos europeus não vão poder mais importá-los. Então, o Brasil, por exemplo, vai ter que adotar uma industrialização para substituir aquilo que ele pode substituir que antes ele importava da Europa. Então, a chamada indústria de substituição tem como causa a paradeira da indústria europeia. Então, nós vamos aprender a produzir algumas coisas que antes a gente importava, ou seja, produzir para substituir as importações que a gente antes importava da Europa, principalmente. Tá? Então, a chamada indústria de substituição. Isso acarreta uma série de transformações no Brasil, que eu já falo para você quais são elas. Ok? Beleza? A indústria de substituição causa a paradeira da indústria europeia. Nós tivemos que produzir o que antes a gente importava. Beleza ou não? É nóis ou não? Então tá bom. E nessa época, isso aqui eu quero tocar nesse ponto um pouco mais intensamente. Nessa época, o Brasil viveu um surto de gripe espanhola. O mundo viveu a pandemia da gripe espanhola. Tá? E nesse momento, passado e presente se encontram no Brasil. Beleza? Por que eu falo isso, passado e presente? Porque hoje a gente está vivendo a pandemia do Covid-19. Tá? E naquela época, o número de mortes no Brasil foi tão alto quanto hoje. Na época, a gripe espanhola matou 40 mil pessoas no Brasil. Tá, esse número é bem menor do que o número de mortos hoje pela Covid, mas a população brasileira também era bem menor. Então, o número de pessoas que morreram, o número de pessoas é muito alto. Para quem mora ou quem morou em São Paulo, no Rio de Janeiro, sempre assim, é possível que pelo menos uma pessoa de cada família de São Paulo e Rio de Janeiro tenha morrido pelo menos na gripe espanhola. Toda a família perdeu um parente. É isso que eu quero que você entenda, lá em 1919. Final de 18 e início de 19. Tá? Toda a família perdeu um parente. Você tem uma ideia do grau dessa gripe. Né? Naquela época teve carnaval adiado como hoje, né? Em 1918 para 19. Então, tudo isso aconteceu. Hoje, o Covid-19 matou, acho que vai chegar a 110 mil mortos, né? Até o final de semana. Então, se tem ali um número exorbitante também, um número enorme de pessoas que faleceram em virtude da Covid. Outro ponto que chama atenção, que liga passado e presente, além do número exorbitante de mortes e ser uma pandemia, é o envolvimento dos presidentes com o caso. Na época, o presidente eleito para ser o presidente do Brasil depois do Venceslau Braz era o Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves acabou contraindo o vírus da Covid, contraindo o vírus da gripe espanhola e morreu. Ele morreu de gripe espanhola. No caso do Brasil, o presidente Bolsonaro também contraiu a Covid-19, mas sobreviveu. Tá? Diferentemente do Rodrigues Alves. Interessante, né? Então, a gripe espanhola é uma pandemia, assim como o Covid-19. A gripe espanhola matou 40 mil pessoas, muita gente, assim como a Covid-19, que está matando aí quase 110 mil pessoas. A gripe espanhola atingiu o presidente Rodrigues Alves, que morreu dela, e o Covid-19 atingiu o Bolsonaro,
que sobreviveu do vírus, em relação ao vírus. Inclusive, o Rodrigues Alves, ele foi o presidente da revolta da vacina, inclusive, porque ele teria o seu segundo mandato se conseguisse sobreviver à gripe espanhola. Então, passado e presente se encontram muito, e eu usei esses comparativos para você usar em suas redações, certo? Se você, por acaso, encontrar uma redação que trate de pandemia, que é uma coisa muito provável que você encontre aí nos seus vestibulares que vocês vão prestar na vida de vocês, beleza? Nos próximos meses aí. Outra coisa importante, aí eu falei para você, né, terminei a gripe espanhola e essa comparação gripe espanhola Covid-19, tá? Eu falei do crescimento da classe operária e o operário brasileiro, o operário imigrante, o operário brasileiro é um imigrante. Eu quero traçar com você aqui um perfil desse imigrante, tá? Um perfil desse imigrante brasileiro, beleza? Esse imigrante europeu que vem para o Brasil, desculpa, imigrante brasileiro. Esse imigrante europeu que vem para o Brasil, e eu preciso que você faça aí uma bolinha, duas bolinhas paralelas, e coloca numa bolinha século XIX e na outra bolinha século XX. Porque nós temos imigrantes chegando no Brasil no século XIX e também no século XX. Tá? Beleza? Então, qual é o imigrante que vem? Para que ele vem no século XIX? Ele vem trabalhar no café. Não é? Ele vem trabalhar na lavoura de café de São Paulo. Beleza? Vem para São Paulo trabalhar na lavoura. No século XX, ele não vem para trabalhar na lavoura de café mais. No século XX, ele vem para trabalhar na fábrica, por causa da indústria de substituição. Entendeu? Então, no século XIX, o imigrante vem da Europa para trabalhar no café, e no século XX ele vem da Europa para trabalhar na fábrica. Mas você também não pode esquecer que existe um imigrante do êxodo, ou seja, um imigrante que experimenta o café, não dá certo no café brasileiro e vai embora da fazenda para a cidade. Esse imigrante do êxodo, ele vai experimentar tanto o trabalho na roça quanto o trabalho na fábrica. É o imigrante do êxodo rural. Beleza? Certo? Agora, por que esse imigrante vem para cá no século XIX? E por que ele vem para cá no século XX? Os dois casos são iguais. Instabilidade europeia. No século XIX, as guerras de unificação na Itália e na Alemanha. No século XIX, as guerras de unificação na Itália e na Alemanha. E no século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Esses são os imigrantes que vêm para o Brasil trabalhar ou no café no século XIX, ou na fábrica no século XX, ou o cara que não deu certo na lavoura do café e foi embora para a cidade para trabalhar na fábrica brasileira que está crescendo em virtude da chamada indústria de substituição. Esse imigrante que vem para cá, ele chega politizado, ele chega com as ideias diferentes. Ele chega no Brasil e encontra a indústria brasileira tal como era a indústria da Inglaterra na época da Revolução Industrial. Ele encontra uma indústria brasileira cheia de problemas, entende? Então ele começa a aderir ao chamado movimento sindical. Tá? Esse movimento sindical, ele vai ser coibido pelo governo. Tá? Os imigrantes são proibidos de participar de atividades sindicais no Brasil, ou qualquer tipo de atividade operária, porque esses imigrantes já chegam com ideias revolucionárias na cabeça. Por exemplo, eles chegam anarquistas, eles chegam socialistas. Então, o governo cria uma lei chamada Lei Adolfo Gordo, em 1907. Essa Lei Adolfo Gordo de 1907, ela serve para extraditar, expulsar imigrantes que participem do movimento sindical. Expulsar do Brasil. Tipo assim, imigrante flagrado numa greve, expulso do Brasil. Imigrante flagrado, ou imigrante que se filia ao Partido Comunista, expulso do Brasil. Imigrante que participa de um protesto, expulso do Brasil. Entendeu? O imigrante que participa de uma passeata dentro da fábrica, expulso do Brasil. Qualquer imigrante participasse do movimento operário brasileiro seria expulso por causa da Lei Adolfo Gordo, que já tinha sido criada em 1907 para conter a ação e a participação de imigrantes no movimento operário brasileiro. Eu vou embora, semana que vem a gente volta em A Lei Adolfo Gordo para a gente falar
desse Brasil operário que surge aí no século XX. Beleza? Morrendo de saudade de vocês. Um beijo do gordinho aqui. Vai com Deus. Manda um beijo para mim aqui, tá? Tchau. Tá tchau, por favor, dá tchau. Tá? Estamos indo. Palmeiras não tem mundial desde ontem, viu? Desde ontem que não ganha mundial mesmo. Ainda não ganhou. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu, João. Valeu, pessoal. Bom dia. Tchau, Gi. Beijo. Valeu, Luiz. O sol já nasceu. Acorda o bezerro e a vaquinha. Chacocoricó na galinha. Levanta. Tchau, Ju.